Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vocês sabem o que é acessibilidade? Se vocês não ouviram ainda falar nessa palavra, né, na última aula, a gente falou sobre os amigos que necessitam de cuidados especiais. E um desses cuidados, né, que eles necessitam se chama acessibilidade. E o que é isso? Né? Você pode até pegar o seu livro, né? As leituras elas começam na página 37, certo? E a gente vai ver o que é acessibilidade, né? Eu vou fazer uma leiturazinha rápida, né? Acompanha aí, tá bom? A acessibilidade ela está relacionada em fornecer condições para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. O que significa isso? Por exemplo, vamos supor, né, uma pessoa cadeirante, né? Como é que uma pessoa cadeirante ela vai poder andar em todo lugar? Como é que ela vai poder, né, ir para todo lugar sozinha, com autonomia, sem precisar depender de ajuda de outras pessoas? Uma das coisas que podem facilitar que essa pessoa possa ir para todo lugar sozinha, né, lugares, por exemplo, onde tem escadas, né, ter rampas também, certo? O que são as rampas? São aquelas calçadas assim, ó, com esse formato de subida e descida, né, que fazem com que as pessoas cadeirantes tenham como subir, ou elevadores, né, ou as duas coisas quando é possível, né? Para as pessoas que têm deficiência visual, o que pode ajudar essa pessoa a andar pelos lugares sozinha? Por exemplo, o semáforo, né? A pessoa que tem deficiência visual, ela não vai conseguir enxergar as cores do semáforo. Mas se ele tiver um som, se ele emitir um som, né, que ela tá treinada para identificar, ela vai saber se é para ela parar, se ela pode seguir em frente, né? Ela vai saber identificar o que é para ela fazer naquele trânsito. E ela não vai precisar estar chamando, né, tá perguntando às pessoas, ela não vai precisar, né? Ela vai ter condições de se cuidar sozinha. Então, existem semáforos sonoros, né? Que eles, além da luzinha, eles têm um sonzinho, que é justamente para as pessoas que têm deficiência visual, né? No caso, pessoas com muletas, né? Essa acessibilidade que serve para a pessoa cadeirante, muitas vezes ela acaba servindo para a pessoa com muleta também. E tantas outras, né? Tantas outras formas de ter esse acesso às coisas, né? Então, continuando aqui a leitura. Podemos concluir então que a acessibilidade é tornar as coisas acessíveis para qualquer pessoa com algum tipo de limitação temporária ou permanente. Conheça alguns símbolos, né, que foram criados para o envio de informações, avisos e orientações referentes aos vários tipos e categorias de deficiência em determinados contextos ou situações. Além desses símbolos, né, existem outros que podemos encontrar no nosso dia a dia, nas ruas, nos ônibus, nos shoppings e por aí vai, né? Você já viu? Fique de olho. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês alguns símbolos. Ó. Alguns símbolos são esses aqui. Ó. Alguns, né, tem símbolos aí que eu confesso para vocês que eu ainda não tive acesso. Mas alguns a gente consegue entender a que está se referindo, né? Então, gente, a gente pode, né, se comunicar de várias formas. Podemos nos comunicar de diversas formas. Realizar, a gente usa as nossas mãos, né, para fazer diversas atividades no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, né, mas nunca a gente parou para pensar que elas são mais importantes do que apenas abrir um simples pacote de biscoito, por exemplo. Elas são para muitas pessoas uma ponte, né, que estabelece o convívio entre o mundo dos deficientes auditivos, surdos, e o nosso, que somos ouvintes, né? Os deficientes auditivos, eles falam com as mãos e escutam com os olhos.
Por isso, né, nós precisamos hoje utilizá-las de forma diferente, porque elas falam mais do que você pensa. E assim, o estudo das Libras, a gente chama de Libras, né, a língua de sinais, o estudo das Libras, ele é bem interessante, ele é muito interessante, né, porque a gente pode aprender o alfabeto todo, né, em Libras, mas a gente também pode aprender sinais que a gente pode fazer, gestos que a gente pode fazer que já transmitem a palavra completa, né? Então, assim, é um estudo, assim, de certa forma, já podemos dizer que é um estudo de certa forma complexo, mas que é muito interessante, muito legal. Né? A gente tem as letras e tem os números em Libras, né? Para as pessoas que têm deficiência visual, a gente tem um tipo especial de leitura, que é o Braille, né? Que eles leem através do tato. Então, a gente vai ler uma história, é uma história conhecida, não é uma história qualquer, né? Essa história foi contada, né, por alguém muito importante para a nossa história, alguém muito importante, inclusive até para a criação do nosso calendário, né? Quem é essa pessoa? Jesus. Então, na história que a gente vai contar, né, nós vamos encerrar essa unidade entendendo que ser ético é respeitar as diferenças e que a cidadania é um direito de todos. Vimos principalmente que temos amigos em toda parte. Quando estabelecemos um laço de amizade com os outros, mesmo que não seja uma amizade profunda, o relacionamento deve ser pacífico. Quer dizer, a gente precisa saber respeitar as diferenças, né? Existem coisas que a gente pode não concordar. A gente não é obrigado a aceitar todas as ideias que as pessoas trazem para a gente, né? Existem coisas que a gente pode não concordar, mas algo que a gente é obrigado a fazer é respeitar. A gente precisa respeitar a opinião das outras pessoas, precisa respeitar a liberdade que as outras pessoas têm de escolha. Às vezes as pessoas fazem escolhas erradas, o máximo que a gente pode fazer é aconselhar, né? É avisar, né? Tentar convencer aquela pessoa de que aquilo ali pode não ser bom. Mas se aquela pessoa, né, quiser persistir, a gente precisa respeitar. E a gente precisa também dar a ela o direito da aprendizagem que ela vai ter com aquilo ali. Então, nós não somos obrigados a aceitar tudo que as pessoas dizem para nós. Nós somos obrigados a respeitar o modo como elas pensam, né? Desde que esse modo, né, diferente que a pessoa pensa não vai influenciar na nossa vida, não venha nos prejudicar. E o nosso modo de pensar também não pode prejudicar o outro, né? Então, é assim que a gente deve conviver. Então, descobrimos que temos parceiros na família e na escola, que os profissionais da saúde, os idosos, as pessoas deficientes merecem respeito e atenção, né? Então, essa história, ela traz muito mais reflexão sobre a família, né? E sobre tantas outras coisas, mas principalmente sobre a família, né? Ela traz reflexões sobre a família, né? E existem outras reflexões, né, que já são próprias do próprio texto em si, só por saber por quem ela foi contada. Ela foi contada por Jesus, né? Então existe uma mensagem que ele queria trazer. E hoje a gente também pode adotar essa mensagem, né, para falar sobre a família, sobre a convivência em família, né, sobre como, né, nós convivemos com as pessoas da nossa casa, né? A família que também é uma parte, é a célula máter da sociedade, né? É da família que a gente surge, é da família que vem a nossa primeira educação, é de dentro da nossa casa que vem os nossos conceitos, né, a nossa cultura. Então, a família é a célula máter da sociedade, ela é uma das principais partes da nossa sociedade. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Então, escuta só. É a parábola do filho pródigo, certo? E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, né, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade.
Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Olha isso, né? Quando ele ainda estava longe de casa, né? O pai dele viu ele de longe e, com muita pena do filho, correu, abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, né? Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu festejar, para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando seu dinheiro, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão, ele estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E assim a gente termina a história do filho pródigo, né? Tem alguns pontos, né, dessa história que é muito importante que sejam pensados. Eu vou procurar aqui uma música também que fala sobre isso, né, para mostrar a vocês. Enquanto eu vou procurando, para mostrar essa música para vocês, né, tem alguns pontos nesse, nesse, nessa história que é muito importante a gente observar, né? Né, o primeiro, qual é o momento, né, em que o filho recebe a herança do seu pai? Quando ele morre. Então, é como se esse filho tivesse dito assim pro pai dele: pai, o senhor morreu para mim. É como se ele tivesse dito isso pro pai, né? Então ele saiu, pegou, o pai dele ainda foi compreensivo, né? Entregou a herança para ele. Ele saiu, gastou tudo, né? Ele não investiu, ele não fez com que o dinheiro rendesse, ele não fez nada que pudesse trazer um retorno, nada que fosse bom para a vida dele, né? Acabou com toda a herança que ele tinha recebido do pai. Então, né, depois voltou, e o pai dele todo dia ficava no caminho, né, vendo se o filho voltava, né, preocupado. E aí quando esse filho volta, o pai dele recebe e nem sequer para pensar em tudo que ele fez, ele nem sequer pensa na atitude que o filho teve, ele apenas ficou feliz porque o seu filho voltou. Então, né, eu vou mostrar aqui para vocês uma musiquinha, eu vou encerrar essa aula com essa música, né, uma música que eu particularmente gosto muito e fala sobre esse assunto. Matemática.
matemática pode parecer uma matéria difícil. No Enem, então, nem se fala. O que direi, retornando assim, miserável delinquente de uma vida destruída? Tudo em mim é ferida aberta, tão marcada de remorso. Sinto falta de voltar à minha casa. O que dirá quando me ver assim, após tanto tempo a desprezar o seu amor? Aqui estou à sua porta, vira-lata esfomeado, esperando receber as pedradas. Não há tempo para bater, nem para pedir perdão. Ele vem correndo a mim de braços abertos. Tanto tempo esperei, tuas lágrimas chorei. Não importa esta lama, pois te encontrei. Dia a dia, hora a hora, ansiava o teu retorno. A luz que brilha na janela era pra ti. Pra ti. O que direi de um amor assim, bem maior do que o mundo, que te leva ao mais profundo, muito mais que já sonhaste. É um amor exagerado que te busca ao sentir-te destroçado. O que direi de um amor assim, que dissolve todo gelo pela chama de um abraço? Força doce que encoraja, força cheia de infinito, que é mais forte quanto mais tu feriste. Não há tempo para bater, nem para pedir perdão. Ele vem correndo a mim de braços abertos. Tanto tempo esperei, tuas lágrimas chorei. Não importa esta lama, pois te encontrei. Dia a dia, hora a hora, ansiava o teu retorno. A luz que brilha na janela era pra ti. Era pra ti. Tanto tempo esperei, tuas lágrimas chorei. Não importa esta lama, pois te encontrei. Dia a dia, hora a hora, ansiava o teu retorno. A luz que brilha na janela era pra ti. Era pra ti. Era pra mim. Então é isso, gente, né? A atividade, as leituras, né? Vocês vão encontrar nas páginas, ó, 37, 39, 40 e 41, né? Vocês vão encontrar atividades e leituras, né? Nessas páginas, e 36, 38 e 40, atividades, né? Especificamente atividade. Na 40 tem atividade e leitura. E, né, eu espero que você possa fazer muito proveito, né, desse conteúdo que a gente falou hoje. Eu quis encerrar, né, já que nossa própria
a própria unidade do nosso conteúdo quis ser encerrada assim dessa forma, né? Então, né, que possa ter sido bem proveitoso para você, né? Que essa aula possa ter sido de grande crescimento para a sua vida, né? Você nunca esqueça de tudo isso que a gente falou aqui. Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!